Bem-vindo ao vídeo 3 da aula 1 da unidade 2. Bem, agora a gente vai discutir as mídias pós-massivas. Por que elas são pós-massivas? Porque elas acontecem num ambiente tecnológico e social que acontece temporalmente, primeiro e posterior às mídias de massa. Ou seja, internet, celular, mídias sociais, são conjuntos de processos midiáticos que acontecem mais tardiamente em relação às mídias, chamadas mídias massivas, rádio, televisão, jornal impresso, né? Se parar para pensar que existe jornal impresso desde o século XVIII e XIX, a televisão está no ar praticamente desde os anos 40, o rádio está aí desde a primeira metade do século XX, esses meios são mais novos, são mais jovens, né? Uma outra relação, eles também são chamados de mídias pós-massivas porque eles permitem um processo de interação que não é mais de um para muitos. Ele pode ser de um para muitos, mas ele também pode ser de um para um e de muitos para um. O que eu quero dizer com isso? Eu posso fazer um post, por exemplo, numa mídia social, uma pessoa única me responde, eu escrevi de um para um. Eu mando um e-mail para uma única pessoa, de um para um. Eu mandei uma mensagem por um aplicativo por uma pessoa, eu falei de um para um. Só que ao mesmo tempo eu posso transmitir essa mensagem para quantas pessoas eu quiser. Se eu tiver um grupo, por exemplo, com 100 pessoas no aplicativo de conversas, e eu quiser mandar, eu transmitir para 100 pessoas. Só que essas 100 pessoas podem responder para mim diretamente pelo mesmo meio. Então, eu falei com todas elas de uma vez e elas podem falar todas comigo assim que quiserem. Então, por isso que a gente chama essas mídias de mídias pós-massivas, porque elas não são de um para a massa, e sim de um para todos, de todos para um. E de todos para todos. Né? Então, esses emissores eles ficam conectados numa rede, na verdade. Né? E a simples interação entre eu e entre todas essas pessoas forma uma rede. Né? Então, na verdade, o público nessas mídias elas têm uma possibilidade de reação que acontece pelo mesmo meio. Tá? E esse mesmo meio também possibilita processos de colaboração. Né? Estamos todos do mesmo meio, reagindo e construindo juntos significados. Né? Exemplos dessas mídias, por exemplo, mídias sociais, wikis, né? Programas online de edição de texto, onde as pessoas hoje em dia fazem os trabalhos escolares, cada um da sua casa, né? Construindo conjuntamente o mesmo documento, né? Ou mesmo de edição de imagem, já existem alguns de edição de vídeo, inclusive, que ajudam, né? Na verdade, a gente acaba tendo uma presença conjunta, onde todos os indivíduos produzem, mas elas não necessariamente estão no mesmo lugar, né? Nesse sentido, é importante a gente pensar que cada meio encapsula uma série de outros meios. O que eu quero dizer com encapsular? Bem, quando a gente tem lá o livro impresso, ele tem a página, a cor da página, ele tem a tipografia, ele tem o tamanho da fonte, ele tem o espaçamento, ele tem as imagens, ele tem as ilustrações, ele tem o tipo de encadernação, perdão. Ele tem o tipo de capa, ele tem uma série de conteúdos que estão anexados dentro dele, né? E que significam tanto quanto a objetiva mensagem do que está escrito na palavra, né? Por exemplo, o vídeo, ele traz uma série de outros meios, um meio extremamente complexo. Você tem ali a vestimenta, você tem o som, você tem a iluminação, você tem o enquadramento, você tem, apesar de indiretamente relacionado e não diretamente expresso, os roteiros de produção, os roteiros de edição, você tem a própria edição como construtora de significados num vídeo, quer dizer, você tem ali uma série de significados que estão encapsulando, que são tão importantes para o vídeo quanto a história que está nele sendo contada, né? E a gente interpreta esses signos e nós atribuímos significados a eles baseados naquela construção social do signo que a gente falou lá atrás, né? Dos modos de linguagem que nós conhecemos, na forma de produzir significados que são válidas dentro da nossa comunidade. Nós construímos isso de acordo com a nossa experiência midiática, né? Que ajudam a gente, essas questões todas que ajudam a gente a entender esse amálgama de construção, né? Que nem vocês podem observar no próximo slide, ali tem um exemplo para vocês bem interessante. Ó. A gente tem ali a construção de uma reflexão sobre os diferentes modos de linguagem que poderiam estar acontecendo numa construção de um vídeo, por exemplo.
né? Que nem, por exemplo, eu tenho o contexto onde esse vídeo é feito, eu tenho o conteúdo do vídeo, eu tenho o conteúdo da edição, isso que a gente chama da gramática do meio, como uma forma geral, como um vídeo editado, como um vídeo é montado, como um vídeo é gravado, né? Eu tenho a expressão como, a edição como um nível de expressão, porque o editor ele constrói significado do vídeo ao escolher quais takes colocar, a duração desses takes e quais efeitos ele constitui nesse take, ele constrói o vídeo com um elemento significativo, tanto quanto o diretor, né? A expressão, por exemplo, a forma como a gente grava, como é feito o storyboard, que é um conjunto de imagens das cenas desse filme, também determina os ângulos de gravação, né? O roteiro, ou seja, a história que foi contada, também determina quais serão os desenhos, qual será a edição, ele determina ao mesmo tempo qual será a edição. A fotografia também influencia na edição, influencia no storyboard, no tipo de câmera usada, no tipo de luz utilizado. Ou seja, se eu trocar uma única coisa, se eu trocar, por exemplo, a fotografia do filme, eu troco o significado do filme como um todo. Se eu trocar o roteiro, eu troco o significado do filme como um todo. Se eu trocar o editor, eu terei um outro filme, né? Então, a ideia básica é isso. Todas as vezes que eu construo um significado midiático, eu encapsulo uma série de significados e a transformação em qualquer um deles transforma aquilo num outro produto de significação, né? Por isso que a gente tem que pensar sempre nessa relação complexa, né? Então, a mídia, ela não é inocente, porque ela constrói esses significados. E o seu receptor, ele não é passivo, porque ele, ao ver aquilo, ele constrói significados também baseados no seu conhecimento, na sua vivência. Ou seja, de uma forma geral, as mídias profissionais, as mídias de massa, elas trabalham com uma coisa chamada gosto médio, ou seja, elas pesquisam o que as pessoas gostam na média e tentam agradar essa média de pessoas. Por isso que, por exemplo, alguns produtos midiáticos são tão redundantes na sua forma, né? E a interpretação desse conteúdo vem da nossa capacidade e da nossa vivência dentro dessa própria mídia, né? Que nem, por exemplo, tanto que se você tem a oportunidade de mudar de estado, de mudar de país, às vezes até de cidade, você vai perceber que os conteúdos vinculados nessa mídia são diferentes, porque eles representam o gosto médio daquela audiência, né? E essa interpretação ela é condicionada pelo histórico de vida e pelos valores, né? Ou seja, o histórico de vida é aquilo que eu vivi, os valores são os que eu trago comigo, e por uma coisa que a gente chama de mediação. O que são essas diferentes mediações? É o conjunto de experiências que me formam como indivíduo, ou seja, faixa etária, gênero, formação religiosa, formação educacional, origem, né? Eu vou interpretar aquele dado, eu vou interpretar aquele produto midiático de uma forma diferente. Um exemplo, observar machismo, né? Uma mulher, ela é muito mais suscetível à percepção do machismo em determinados produtos midiáticos do que o homem. Por quê? Porque o homem não sofre machismo, a mulher sofre. Então, como um indivíduo que sofre isso, ela é capaz de identificar mais claramente, né? Não que o homem não seja, mas é uma percepção diferenciada, né? Isso a gente está falando em especial de teoria da recepção, e na leitura de vocês ele tem uma sugestão de Martim Barbeiro e de Gomes, que acabam sendo dois autores latino-americanos muito importantes para isso. Né? Então, assim, a mídia transmite valores sociais, ela é uma representação da realidade, ela não é a realidade, né? Assim como a realidade não é a mídia, né? Ela é uma representação significativa, ela é um signo, né? Então, você tem o valor das linguagens, como a gente falou na aula anterior, né? Cada mídia valoriza cada mídia valoriza um diferente significado, cada mídia valoriza determinados grupos sociais. E esses grupos sociais, eles são construídos um novo e num diferente lugar, né? Ou seja, cada grupo ocupa um lugar, e é a pressão desses grupos na relação do gosto médio que faz com que a sua posição se transforme, né? Existem relações discursivas e consequências sociais dessas relações discursivas, principalmente com classes e minorias, né? É interessante a gente pensar que uma real educação para os meios, ela tem que educar, primeiro, com uma percepção crítica, não é isso ou não?
para perceber que lugar social nós estamos tendo nessas mídias. Tendo e criando, porque se a gente produzir mídias, outros grupos, até o nosso próprio grupo, será representado ali. Então, que lugar nós estamos dando para as pessoas e que lugar nós estamos recebendo quando nós somos representados? Como a gente está ali, né? Como a gente representa, como essa representação dentro da mídia contrasta com a representação fora da mídia, né? Há diferenças, não há diferenças, como essas diferenças se colocam, né? E as relações de linguagem, como elas são colocadas, como elas são estabelecidas? Elas são tratadas igualmente, né? A língua que eu falo, ela é representada nesse processo midiático ou não, né? E uma formação, uma escola que ensine uma educação para os meios, ela está relacionada com a exploração desses processos midiáticos, ou seja, como eu, a partir daí, vou representar os demais e a mim mesmo, não é isso não? Porque isso vira uma arma de protagonismo social. A partir do momento que eu sou invisível em determinadas mídias, eu posso estar presente e ser o protagonista de outras mídias. Isso coloca as minhas visões de mundo, que antes eram esquecidas ou colocadas em segundo plano, colocadas agora em primeiro plano. E, finalmente, não menos importante, isso pode servir ao ensino de disciplinas diversas, né? Língua entre elas. Ou seja, esse protagonismo ele pode gerar diferentes ações de ensino, né, que se beneficiam desse processo midiático, né? E esse é o final desse vídeo e a gente se vê no próximo.